Glória a Deus. Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus seja louvado. Queridos, o Senhor, Ele nos trouxe essa noite para nos trazer uma palavra, um direcionamento de Deus. E o Senhor, Ele quer impactar os nossos corações, Ele quer que eu e você sejamos influenciadores do reino de Deus na terra. O Senhor, Ele tem um desejo de que eu e você venhamos conquistar grandes coisas, físicas, mas principalmente as coisas espirituais. O Senhor diz na sua palavra que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Ele também diz que nós venhamos a juntar tesouro no céu, onde não é possível se corromper, onde não é possível se destruir, se depreciar, onde o ferrugem não corrói, onde não se perde. Nós temos um tempo na terra para juntarmos riqueza na terra, mas o Senhor, Ele deixou um direcionamento na nossa vida, para nos darmos prioridade, aquilo que é principal, aquilo que é mais importante, que é, sobretudo, juntarmos o nosso tesouro maior no céu. E o que é isso, pastor? É conquistar dia após dia, firmar a nossa fé cada vez mais, fortalecer a nossa vida espiritual com Deus, com Cristo, para que em todo e qualquer momento eu e você tenhamos segurança de que o Senhor é o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. O Senhor diz na sua palavra, nos evangelhos, um versículo que diz o seguinte: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado para o Senhor? O que esse versículo quer dizer? Quer dizer que nós não sabemos dia nem hora, ou de Jesus voltar, ou de nós partirmos. Mas o que vai fazer toda a diferença é como está a nossa mente, se a nossa mente está firmada em Jesus Cristo, ou se não está firmada em Jesus Cristo. Porque quando o Senhor voltar e buscar a sua igreja, Ele vem buscar uma noiva preparada, uma noiva que ela está com o azeite preparado, com as lamparinas acesas, uma noiva que entende o grande sacrifício de Jesus, e a sua mente ela foi renovada, a sua mente foi redimida, a sua mente foi transformada, e o caráter, consequentemente, vai sendo transformado, vai sendo modificado, moldado segundo a vontade de Deus, para que a obra que Ele começou em nossas vidas, ela seja completada até o grande dia. E para que isso aconteça, irmãos, é essencial que nós venhamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, para que haja uma metanoia nas nossas vidas. Isso tem que acontecer quando, pastor? A primeira e mais forte é quando nós conhecemos a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, acontece uma metanoia. O que é isso, pastor? Metanoia. Metanoia, se você procurar no dicionário, vai estar lá escrito: mudança essencial de pensamento ou de caráter. Então isso é metanoia.
E também tem um complemento que diz transformação espiritual. Ou seja, uma metanoia que precisa acontecer e que já aconteceu. Deixa eu ajustar essa frase. A metanoia que iniciou quando nós conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida, foi um impacto muito forte. E nós deixamos hábitos antigos nocivos para entrarmos em hábitos que são fruto do Espírito Santo para as nossas vidas. Mas essa obra, ela continua acontecendo. A obra do Espírito Santo sobre nós, ela ainda está em andamento. Você sabe quando você passa em frente a uma obra, aqui no Maracanaú tem bem pouquinha. Você passa em frente a uma obra, aí você vê lá uma placa, tem lá nessa placa escrita obra em andamento, ou estamos em obra, né? Alguma coisa desse tipo. E eu acredito, aqui espiritualmente, imaginando, que na nossa vida possa existir uma placa dessa e está lá escrito que a obra do Senhor nas nossas vidas, ela está em andamento. Estamos dia após dia sendo moldados, transformados por Jesus, mas isso precisa acontecer. O desejo de Deus é que isso aconteça, mas qual é o teu desejo? Qual é o meu desejo? Nós queremos que essa obra aconteça nas nossas vidas, sim ou não? Então é preciso que haja uma metanoia, uma mudança essencial de pensamento e de caráter, uma mudança de mente, uma mudança de hábitos, uma mudança de vida, uma transformação espiritual. E essa palavra é uma palavra hoje muito urgente para nosso tempo, para a nossa época. É uma palavra essencial falarmos sobre mudança de mente, mudança de hábitos, tanto como família, mas como igreja, como um todo, como ajuntamento. Precisamos ter esse entendimento que nós precisamos ser influenciadores e não influenciados. Um dia lá no passado, eu e você fomos influenciados por alguma coisa ou alguém. Ou até influenciávamos, mas não era para o reino de Deus, era para diversas outras coisas. E o Senhor, Ele quer pegar você, me pegar, e nos transformar em influenciadores de reino, do reino dos céus. Foi assim que Ele fez com os 12 apóstolos. Ele chama os 12 apóstolos, chama eles um por um, ainda não eram apóstolos, mas naquele chamamento, ali o Senhor escolhe alguns homens, e Ele começa a chamar homens que talvez nem tivessem preparados, mas estavam disponíveis para o reino de Deus. E é isso que o Senhor procura, homens e mulheres disponíveis para o reino de Deus, porque através dessa metanoia, dessa mudança de entendimento, de mente, Ele vai nos tornar preparados. Dê um forte aplauso ao Senhor, irmãos. Tem muita gente que paralisou na sua chamada, paralisou no seu trabalho no reino de Deus, na sua obra espiritual, por causa dos seus pensamentos. Mas esses pensamentos que eu falo são maus pensamentos, porque toda batalha espiritual começa na nossa mente. Tudo começa na mente, irmãos. Se eu tenho intenção de fazer, de conquistar, de realizar algo, isso vai começar, vai nascer na mente, na nossa mente. Nós vamos começar a idealizar. E não é diferente no reino espiritual. Muita gente tem paralisado por causa dos maus pensamentos. Eu gostaria de compartilhar com você, que você abrisse a sua Bíblia, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 10.
Leamos. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que as que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus, Ele revelou-se a nós por Espírito. Ele se revela a nós por Espírito, pelo seu grandioso poder, pelo seu Espírito que habita em nós. E quem, pois, diz a palavra de Deus, conhece os pensamentos do homem, senão o Espírito que nele está? E quem conhece os pensamentos de Deus? E ele diz na sua palavra, continuando o texto, que nós não recebemos um espírito do mundo. O espírito do mundo já ficou para trás, os hábitos pecaminosos, eles precisam ficar lá fora. Nós recebemos, portanto, o Espírito de Deus. Com isso, nós recebemos também a mente de Cristo. Se nós recebemos a mente de Cristo, nós precisamos ter uma mente renovada e redimida e santa e transformada. Se nós recebemos a mente de Cristo, não podemos mais pensar como pensava o Alain há 20 anos atrás. Como você pensava antes de conhecer e de entregar a sua vida a Jesus. Porque nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, não podemos mais viver hoje a nossa vida cristã espiritual como se não conhecêssemos a Jesus e como se não tivéssemos a mente dele. Nós temos a mente de Cristo, com isso os nossos pensamentos, eles precisam ser transformados para Deus. Eles precisam ser modificados, eles precisam ser renovados, redimidos. Porque eu posso ter uma fé firmada em Deus. Eu posso ter uma fé que crê em Deus, mas se eu não tiver uma mente redimida, uma mente transformada, eu vou ter uma vida inconstante. Alguém que conhece a Jesus, tem fé que Jesus pode salvar a sua vida, libertar, curar e transformar, mas como a sua mente não está redimida, ele não consegue ter forças o bastante para se desprender do pecado. E aí vive uma vida inconstante. Recentemente, nós tivemos uma má notícia. Na segunda-feira dessa semana, um grande amigo que eu tive, que nós tivemos como irmão aqui na igreja, teve a sua vida ceifada por causa do crime, de uma forma violenta. E eu pergunto você, ele que teve a sua vida ceifada, como tantos outros, que conheciam o Evangelho, criam em Deus, e quando estavam na igreja, era tão dedicado à obra de Deus, mas o que acontecia, que oscilava, e era inconstante,
e se afastou, como tantos outros. Meu Deus, é por isso que essa palavra é tão urgente. Porque não, eu posso ter uma fé firmada, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu posso ter uma fé firmada, mas se eu não tiver uma mente redimida, eu tenho uma vida inconstante. É como alguém que crê, é como alguém que recebe um direcionamento de Deus, mas não tem a sua mente governada corretamente, a sua mente está despreparada. E aí acaba saindo do propósito de Deus e fica sem destino. Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. Como é isso? Alguém que crê, por exemplo, que Jesus pode salvar, que pode curar de uma doença, de uma enfermidade, que está clamando, orando a Deus por anos. Eu creio que o Senhor pode curar, que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode transformar, pode livrar dessa enfermidade, dessa doença. Eu tenho fé. Mas quando o Senhor começa a trabalhar e aquela cura está se aproximando, a mesma pessoa que clamava e orava fica dizendo: será que vai acontecer mesmo? Será que está chegando? Será que Deus vai me curar? Será que eu vou receber o meu milagre? Você está entendendo, irmãos? Alguém que tem uma fé firmada em Deus, ela pode crer certo, mas pensar errado. Então o Senhor, Ele está querendo nos transicionar, trazer a nossa mente a pensar corretamente, a ter pensamentos que vão trazer um governo de Deus sobre a nossa mente, um ajuste de Deus, um alinhamento de Deus sobre a nossa mente, para termos uma mente transformada, uma fé inabalável, uma mente curada, no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, o Senhor diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo. E quando Deus fala tudo, tudo é tudo. Tudo que nós temos. Acima de todas as coisas, acima de tudo, guarde o nosso coração. Guarda o vosso coração, pois dele depende toda a sua vida. O Senhor, Ele nos orienta a guardar, irmãos, e proteger o nosso coração, porque o coração é diretamente ligado à nossa mente. O coração, além de ser um dos principais órgãos vitais, ele está ligado às nossas emoções. Ele é o centro das nossas emoções, das nossas motivações, se as nossas motivações estão corretas ou não. Porque fazer a coisa certa do jeito errado é a mesma coisa que fazer errado. Eu não posso fazer a coisa certa, mas esse não é o jeito certo. É a mesma coisa que fazer do jeito errado. Então, irmão, se eu quero uma história com Deus, uma história nova com Deus, eu preciso transicionar a minha mente para que isso aconteça, renovar e redimir a minha mente. É como alguém que sai da sua igreja e chega numa igreja nova, e quer provar para a igreja antiga o quanto que a igreja antiga perdeu, porque agora ele está fluindo bem, está conseguindo crescer, e a sua igreja antiga não reconheceu o seu potencial.
Isso é fazer do jeito errado, porque o certo é viver o que Deus tem para a sua vida, onde você estiver em Cristo, sem pensar e precisar provar nada para ninguém, apenas para Deus. Se eu quero provar para o meu antigo relacionamento que agora eu estou bem, eu estou fazendo do jeito errado, porque eu preciso, o que Deus quer que eu entenda é que agora Ele me abençoou de uma forma que foi melhor do que a primeira. Você está entendendo? Mas muitas vezes a nossa mentalidade, a nossa mente, ela nos sabota. Ela quer nos... Se a gente não tiver cuidado, a nossa mente, ela tem situações que ela quer nos sabotar, a nossa mentalidade. E eu vou falar aqui alguns tipos de mentalidade que nós precisamos, que pode acontecer conosco, mas nós precisamos ter uma mente redimida. E uma delas é a mentalidade de fuga. Muitos têm essa mentalidade, a mentalidade fugitiva, uma mentalidade que quer fugir das responsabilidades, principalmente as responsabilidades em Deus. Tenho responsabilidades, tenho algo que eu preciso cumprir no reino de Deus, mas a mente fugitiva acha mais fácil fugir daquele ambiente, ir para um ambiente diferente, ir para uma igreja que ninguém me conhece, porque lá ninguém vai saber os meus erros, ninguém vai saber as minhas atitudes erradas, as minhas mentiras. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Muita gente tem essa mentalidade de fuga, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos uma mente renovada e uma mente redimida. Obrigado. Muita gente sai da onde mora, vai procurar. Antigamente acontecia muito isso, né? Hoje eu não sei como está. Muita gente saía aqui do Nordeste e ia para o Sul procurar uma vida nova, para São Paulo, Rio de Janeiro, que lá era melhor. Mas muitas pessoas saíam para fugir daquela geografia, porque não tinham responsabilidade ou caráter suficiente para resolver os problemas causados naquela geografia. Mas o Senhor, Ele está nos dando hoje um direcionamento sobre a nossa mentalidade. Nós não podemos construir o novo olhando para o velho. O velho já passou, assim diz a palavra de Deus. Eis que o Senhor faz novo. Novas são todas as coisas. Quantos querem que as coisas sejam renovadas na sua vida? Diga eu. As coisas antigas já passaram, e eis que Ele faz nova todas as coisas. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Outra mentalidade que quer nos sabotar, que tem sabotado muita gente, é a mentalidade ansiosa. Quantas pessoas têm uma mentalidade ansiosa? Meu Deus. É algo que nós precisamos lutar com a mentalidade ansiosa. Porque existem gigantes que vão se levantar na nossa vida. Existem gigantes que vão se levantar no final da semana. Mas existem gigantes que se levantaram hoje também. E eu estou preocupado com aquilo que vai acontecer lá no futuro. Isso é uma mentalidade ansiosa. E Deus está nos chamando para hoje tratarmos o dia de hoje. Que a nossa mente seja redimida a tal ponto que a nossa mentalidade ansiosa, ela não sabote aquilo que Deus tem para nós. O Senhor diz na sua palavra que cada dia tem o seu problema. Cada dia tem uma situação para resolver. E Ele diz mais: se Ele dá alimento para as aves, que não trabalham, que não têm onde repousar, tem o seu ninho, e o Senhor cuida delas. Deus cuida
das plantas que estão lá, sendo regadas por Deus, que dirá que Ele não pode fazer com cada um de nós? Que somos filhos de Deus, e muitas vezes a mentalidade ansiosa tem tentado consumir aquilo que o Senhor que colocou nas nossas vidas. A mentalidade ansiosa, ela quer consumir aquilo que ainda nem aconteceu, está sempre esperando o dia de amanhã. É como alguém que tem filhos, e aí fica na ansiedade que eles cresçam logo. E quando eles crescem, aí fica na ansiedade de ter outros filhos. Mas fica naquela ansiedade, mas não conseguem viver aquilo que o Senhor está te abençoando hoje. É como alguém que tem uma bênção, conseguiu romper em alguma coisa na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, mas não se contenta com aquilo, fica começando a criar coisas para o futuro, mas não se alegra com aquilo que Deus já tem abençoado. O problema da ansiedade é que ela nos coloca em um tempo que ainda não existiu, ou não existe. Tem gente que sonha com uma estação que ainda não chegou, e esquece de usufruir aquilo que Deus está abençoando no dia de hoje. E isso é ruim, irmãos, porque viver esperando, tendo expectativa de uma coisa que está distante, é muito ruim, porque o Senhor tem nos chamado para viver e vencer o dia de hoje. Outra mentalidade que nos sabota é a mentalidade de escassez. Mentalidade de escassez, ela nos faz enxergar as minhas possibilidades, sobre o olhar que eu tenho daquilo que eu carrego, e não sobre o olhar daquilo que Deus tem sobre nossa vida. Porque Deus tem um olhar sobre cada um de nós. E quando nós olhamos nas nossas possibilidades, nós enxergamos aquilo que nós somos. Se você olhar para você mesmo, o que você vai dizer? O que você pode fazer? A Bíblia diz que nós somos pequenos, somos pobres, somos cegos, e nós precisamos do Senhor. Pobre, cego e nu. É isso que a Bíblia diz. Mas o Senhor, Ele nos chamou para uma transformação de vida e de mente. Toda promessa que o Senhor fez, se eu olhar para mim mesmo, vai ser um olhar que não vai adiante, é uma perspectiva fracassada, porque eu não tenho força suficiente. A minha força, a sua força, vem do Senhor. É somente dele. Quando Deus chama Moisés sai lá do Egito, vive toda aquela situação no deserto, vai para o Monte Sinai, se encontra lá com Deus na sarça, e Deus fala com Moisés, e Deus chama Moisés para libertar o povo, e Deus faz uma pergunta para Moisés, e Moisés fala com Deus, e Moisés diz: Deus, quem sou eu? Eu não sei qual era a resposta que Moisés estava querendo ouvir. Talvez ele queria ouvir de Deus o seu coração, a sua mente de escassez, querendo ouvir de Deus para levantar o seu ego, dizendo: não, você é bom, você é o cara, você é aquele que eu preparei desde o início. Você, Moisés, não se preocupe, porque você tem conhecimento do povo egípcio. Mas não foi isso que Deus disse para Moisés. Deus disse para Moisés: Moisés, você realmente não tem tudo aquilo que precisa, mas eu estarei com você. É isso que Deus está falando para mim e para você. Nós não temos suficiente tudo aquilo que precisamos, mas Deus está conosco.
A palavra de Deus diz o seguinte: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, pedireis o que quiserem, e vos será concedido. Então vem de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. A expectativa de Moisés foi em Deus agora. Deus, ele traz um novo entendimento para Moisés. Quantos heróis da fé nós conhecemos na palavra de Deus, né? Nós vemos Moisés, José. José foi vendido pela sua própria família. Você já pensou a sua família te vender, irmão? Te vender como escravo? Olha aí, se tem alguém da tua família aí, olhe para essa pessoa dizendo: você nunca pensou em me vender não, né? Foi isso que aconteceu com José, irmão. Os irmãos dele planejaram e venderam ele. Você já pensou? Mas por que José não desistiu? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Abraão, Deus chega para Abraão e diz assim: sai dessa terra, sai da tua parentela, sai da tua família, sai desse lugar que tem conforto, sai desse lugar aí que você tanto gosta, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tu nem sabe qual é essa terra. Quando tu estiver andando, eu vou te dizendo, as placas vão aparecendo e você vai seguir. Sabe por que Abraão não desistiu? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Então, se isso que você está tentando fazer, conseguir, construir, consolidar na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua casa, é de Deus, pode ter certeza, pode estar até difícil, mas vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Porque é Deus que fala. A diferença dessas pessoas é que elas não dependiam delas mesmas, elas dependiam e se rendiam a Deus, a tal ponto da sua mente ser transformada, deles serem transformados de dentro para fora, porque Deus estava com eles. Quando Moisés morre e Deus chama Josué para ser o sucessor de Moisés, já pensou? Josué estava lá, todo no seu pensamento, talvez imaginando que o sucessor fosse Arão. Mas não, Deus quis foi chamar Josué. Josué é você. Quando Deus chama Josué, certamente ele ficou ali preocupado, mas o Senhor disse o quê? O Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus, seja forte e corajoso. Então somente seja forte e corajoso, não temas. Não se aparte da tua boca o livro da lei, não desvia dele de dia nem de noite. Faça tudo aquilo que está conforme escrito nesse livro, e serás bem-sucedido. E eu estarei com você, por onde quer que andares. Dá um forte aplauso ao Senhor. Mas a mentalidade de escassez olha tudo a partir da perspectiva de falta. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vai acontecer, não vai se realizar, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Realmente nós não temos e não sabemos, mas Deus sabe, Deus faz, Deus pode, Deus tem, Ele sabe todas as coisas, porque tudo vem dEle. E às vezes nós estamos preocupados como nós vamos realizar tal coisa. Esquecemos de quem está no controle de todas as coisas. Então, esquece um pouco como e confia em quem. E quem te chamou e quem te fez a promessa é fiel para cumprir a promessa. Abra sua Bíblia em Efésios 3:20.
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer o que, irmãos? Infinitamente mais. Infinitamente mais. De acordo com o poder que atua em nós. O seu poder atua em nós. O poder de Deus atua em você. Então os recursos que você vai acessar não são seus, são dele, são do Senhor, porque foi Ele que criou todas as coisas, e em você está o poder de Deus, e Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar, porque Ele pode, Ele faz e Ele tem. Em João, deixa eu abrir aqui, João capítulo 1. No versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Todo recurso que nós acessamos vem de Deus, porque Ele criou todas as coisas. No princípio, Deus criou tudo. Todo o ouro, todas as pedras preciosas que o homem persegue hoje, Deus, Ele colocou em um lugar na natureza, foi Ele. Foi Ele. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós ficamos correndo, preocupados, porque a nossa mente de escassez, ela está preocupada demais, e a gente começa a se perguntar: meu Deus, como que vai ser? Eu preciso me policiar contra isso, eu preciso ter a minha mente redimida quanto a isso, você também precisa, toda a igreja precisa. E se eu estiver buscando recurso financeiro, onde que eu procuro? Em Deus. Peça a Deus, porque Ele criou todas as coisas, todas as riquezas. Como eu falei no início, buscai o Senhor e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se eu preciso de sabedoria, pastor, onde que eu busco? Em Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Buscar sabedoria. Coloca aí, por favor. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedido. E pastor, se eu preciso de proteção, onde que eu tenho proteção? Peça a Deus. Salmo 91. O Senhor é a minha força. Coloca aí, irmão. Saiu não o negócio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha força, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Diga glória a Deus, irmão. Senhor, Salmo 23 diz: de nada sentirei falta, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Ele tem todas as coisas para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já estão liberadas para mim e para você, em nome de Jesus. Quantos querem nisso? Então eu preciso ter uma mente redimida, olhar para as coisas não com a perspectiva dessa terra, mas com a perspectiva de Deus, com o olhar de Deus. Porque Deus, Ele faz coisas impossíveis.
Quando João estava ali naquele momento com Jesus na ceia, e ele participa ali de um momento que ele fala com Jesus, faz uma pergunta a Jesus sobre aquele que haveria de trair, e ele reclina sua cabeça no peito de Jesus, diz o texto, e Jesus fala com ele, conversa com ele. Mas isso não ficou apenas em João, porque nós podemos também colocar a nossa cabeça no peito de Jesus, irmão. Não fisicamente como ele, mas em espírito. Nós possamos colocar a nossa cabeça no colo de Jesus e falar com ele, porque Deus, ele não é o Deus do melhor cenário possível, ele é o Deus do impossível. Nós precisamos orar assim. O Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que vai ali constranger os médicos com o relatório que eles estão impressionados, eles não esperavam. Deus pode fazer isso? Pode fazer. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Mas nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, pois eles se tornam palavras. Os nossos pensamentos, eles se tornam palavras. As nossas palavras se tornam as nossas ações. As nossas ações, elas vão se tornar os nossos hábitos. Os nossos hábitos vão se tornar o nosso caráter. E o nosso caráter vai se tornar o nosso destino. Então o nosso destino está ligado nessa cadeia nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, ele vai direcionar aonde nós queremos chegar. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que é tão importante renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente nos dias de hoje, para que nós possamos conhecer e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Isso vai acontecer quando a nossa mentalidade estiver alinhada com Deus, redimida em Cristo. A gente não vai mais precisar ou pedir que outras pessoas façam algo por nós, porque Deus, ele já vai estar fazendo por você. Você não vai precisar que pessoas abram portas para você entrar, porque você já carrega algo que abre portas. Você está entendendo o que eu estou falando? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Eu tenho que fazer isso. Eu não gosto não, irmão, mas eu tenho que fazer. Mexe com ela assim, diz assim: acorda, irmão. Eu nem gosto de gritar muito, mas eu estou gritando para ver se você fica atento. Eu estou vendo os pescando. Não pesque não, irmão. Vamos pescar homens. Gente, quando a nossa mentalidade estiver alinhada com Deus, irmão, você sabe aquela porta de shopping? Quando você entra assim, ela se abre sozinha. Por que ela se abre sozinha? Porque ela tem um sensor de presença. Você carrega aí uma presença. Mas não é a sua presença, é a presença de Deus. Espiritualmente, as portas elas começarão a se abrir quando a sua mente redimida estiver alinhada em Deus e você dizer: meu Deus, o Senhor vai na frente e abre todas as portas para mim, porque o Senhor está no controle da minha vida. Você carrega essa presença, irmão. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque você é filho de Deus, porque Deus é Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, porque Deus sempre será Deus, independente da situação, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Deus. Mas nós somos atacados em nossos pensamentos. Estamos vivendo uma época que querem tornar tudo normal. As narrativas, estamos na época das narrativas. E o que é narrativa, né? Narrativa é falar
o máximo possível até aquilo se tornar uma realidade, uma verdade. Situações que hoje nós vivemos na sociedade, há 10 anos atrás, era totalmente incomum. Era, como eu posso dizer, as pessoas não compartilhavam ou não aceitavam, e hoje está muita coisa se tornando aceitável por causa das narrativas. E a nossa mente muitas vezes é atacada por esses pensamentos, por uma sugestão. Pessoas estão perdendo aquilo glorioso que Deus está lhe entregando por causa de uma sugestão. Uma sugestão pode tirar alguém da rota de Deus. Uma sugestão de alguém que está lá fora no mundo, sugere alguma coisa para alguém que está ali servindo a Deus, e essa pessoa aceita e sabe que não pode, porque é pecaminoso, é nocivo, mas aos poucos vai perdendo a sua mente, por causa da sugestão. Se até Jesus foi tentado, irmãos, por uma sugestão do diabo, que dirá nós, somos tentados dia após dia com várias sugestões que estão tentando nos tirar nossa mente da rota. Muitas sugestões do diabo dizendo: você está fazendo demais, você está indo para a igreja demais, você está indo demais várias vezes, está fazendo muita coisa, sugestões malignas, você está buscando a Deus demais. Essas são sugestões do diabo. Você está indo demais para essa igreja, para que tanta reunião? Sugestões malignas. E o Senhor quer redimir a nossa mente, porque foi por causa de uma sugestão que Adão e Eva perderam o direito do paraíso, por causa de uma sugestão. O diabo fez uma sugestão. Será que se você comer desse fruto, você não vai ser igual a Deus? Olha a sugestão. Ela caiu, mas ela não entendia, a mente não estava redimida, porque ela não entendia que ela já era igual a Deus. O Senhor diz na sua palavra: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas por causa de uma sugestão ela caiu. E o diabo veio com o segundo Adão, com Jesus fazendo uma sugestão. Mas o Senhor, com a sua mente maravilhosa, a sua mente poderosa de Cristo, rebate aquela sugestão do diabo com a sua própria palavra. Você sabe quem é João Batista? Já ouviu falar de João Batista? João Batista é o profeta que anunciava a vinda de Jesus Cristo. João Batista é o profeta que clama, a voz que clama no deserto. João Batista, ele no ventre, ele era primo de Jesus, filho de Isabel, e as duas mulheres grávidas, Maria e Isabel, uma do lado da outra, a Bíblia diz que o ventre de Isabel começou a se mover, se mexer ali, porque ele já tinha ali um chamado no ventre, uma convicção no ventre. Mas vamos ler aqui, Mateus 11, versículo 2. João foi preso. João Batista, depois ele foi preso. João Batista, ele clamava no deserto a vinda de Jesus, falava do Messias, do Salvador, aquele que disse que não era capaz de desatar as sandálias de Jesus, aquele que batizou Jesus. Lá na frente ele foi preso. E o texto diz: João, ao ouvir na prisão que Jesus estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Você está vendo, irmãos? João Batista, aquele que tinha uma convicção no ventre,
duvidou. Foi setado, ele estava perdendo a sua mente, porque ele estava preso. Coloca de novo o versículo 11. João, versículo 11. 2, desculpa, melhor, obrigado. João, ao ouvir na prisão, ele estava ouvindo quem, irmãos? Ouvindo pessoas que vinham de fora falar com ele. Os discípulos de João. Olha, Jesus, aquele Jesus que você estava pregando, está sentando com pecadores. Aquele Jesus teve uma prostituta que lavou os pés dele e ele aceitou. Aquele Jesus foi para a casa do cobrador de impostos. Pessoas vindo de fora falar com João, lançar sementes de dúvida no coração do João. E eu quero dizer para você uma coisa: uma convicção desde o ventre foi abalada por causa de vozes que não tinham aliança, vozes que vinham de fora, vozes que não tinham a voz de Deus, vozes estranhas. E eu quero dizer algo muito sério para você: não dê acesso a quem não te dá palavra de destino. Quando você filtra o que você ouve, você filtra o que você vive. Muitas pessoas vão querer falar muitas coisas no teu ouvido, mas a sua voz principal precisa ser a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Você quer viver milagres? Ouça pessoas que falam de milagres. Ande pessoas que vivem milagres, que falam de milagres. Você quer viver avivamento? Ande com pessoas que falam de avivamento. Você quer viver um romper de Deus na sua vida? Ande com pessoas que falam de romper. Você quer viver o reino de Deus? Ande com pessoas que falem do reino de Deus. Mas não dê acesso a pessoas que falam de outras pessoas, pessoas que falam da tua vida, vão falar da tua vida. Pessoas que vêm de fora, que não têm aliança com Deus. Não dê acesso a quem não te dá destino. 1 Coríntios capítulo 1, irmãos. Estou encerrando. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem no meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Deus, Ele vai te chamar e te fazer viver um romper que talvez você não consiga ver sentido. Talvez você possa dizer: meu Deus, não vejo que vai dar certo. Tá complicado. A conta não fecha, né? Quando nós vamos olhar as contas da igreja, meu Deus, a conta não está fechando. A conta não fecha, está complicado demais. Mas eu quero dizer para você uma coisa, irmãos: vai acontecer, porque quem falou foi Deus. A nossa única segurança é Deus, não somos nós mesmos. Por isso a nossa mente tem que estar preparada, a nossa mente tem que estar redimida.
Quando Deus fala com Noé, para ele preparar um grande barco, ele não sabia nem o que ia acontecer. Ele não sabia nem o que era chuva, porque ainda não havia chovido naquela época. As pessoas que estudam muito sobre teologia dizem que até a época de Noé não tinha chovido. E a terra criava que uma camada úmida para levar umidade, água para as vegetações, para as plantas. Quando Deus chama Noé, Deus começa a dar os comandos para Noé. O que é que ele vai pensar? Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu só sei de uma coisa: quem está mandando é Deus. Então eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou confiar, porque Deus está acima de todas as coisas. Se aquilo que você tem aguardado é uma promessa que saiu da boca de Deus, irmãos, creia, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Jesus, ele também tinha uma palavra. Você tem uma palavra de Deus. Jesus tinha uma palavra: vai ter que se entregar na cruz, morrer, ser açoitado, apanhar, receber chicotadas, todo aquele sofrimento da cruz que Jesus havia de passar. Jesus, antes da crucificação, ora a Deus e diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus foi adiante por causa da palavra de Deus, porque Jesus era o grande sacrifício para salvar toda a humanidade, a minha e a sua vida. E Jesus, suando gotas de sangue, ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha. O que isso quer dizer? Deus é Deus em qualquer situação. Seja na alegria, é Deus. Seja na tristeza, é Deus. Seja na dificuldade, é Deus. Seja na bênção, na bonança, é Deus. Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. E viver pelas promessas de Deus são as melhores coisas. Nós não vamos mais viver com a nossa mente presa ao nosso passado. A nossa mente agora está em Cristo Jesus. Nós não vivemos pelos cenários, nós vivemos pelas promessas de Deus. É melhor ter uma palavra de Deus para viver do que um bom planejamento. Se você tiver uma palavra de Deus, você vai longe. É melhor ter a aprovação de Deus do que a aprovação dos outros. Porque eu me movo na aprovação do Senhor. Nós não nos movemos na aprovação das pessoas. Nós, na verdade, somos uma carta que as pessoas estão lendo sobre nós. Aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas é o que as outras pessoas estão vendo. Então, da mesma forma que eu não me movo pela aprovação das pessoas, e sim pela aprovação de Deus, eu não me movo na rejeição dos outros, eu me movo para Deus, porque aquilo que o Senhor disser é o que vai acontecer na minha e na sua vida. Se o Senhor disser, já aconteceu, eu vou crer, já aconteceu, porque basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra tua, Deus. Abra em Salmos 37, nós vamos concluir por aqui. Salmos 37, versículo 30. A boca do justo prefere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça.
ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Glórias a Deus. Se nós nos movemos pela nossa fé, nós precisamos pensar o que Deus pensa. Nós precisamos ter a nossa mente como a de Cristo, a nossa mente redimida, a nossa mente nós precisamos nos livrar, nos libertar da mentalidade de fuga, da mentalidade de escassez, da mentalidade de ansiosa, para nos direcionar com a mente de Cristo, nos orientar com a mente de Cristo, pensar como Deus pensa e falar o que Deus fala. Como eu vou falar o que Deus fala, pastor? Na Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Cuide da sua mente, porque existem muitas enfermidades, irmão, que também começam na mente. Cuide da sua mente. E Deus já liberou pensamentos sobre você. Deus diz na sua palavra: pensamento, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal. Vai ficando de pé. E o Senhor diz a seu respeito: eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou curar, eu vou abrir. E assim nós vivemos nas perspectivas da palavra de Deus e não na perspectiva de nós mesmos. Nós precisamos confiar totalmente na palavra de Deus. Quantos creem nisso? Dê um forte aplauso ao Senhor.